Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Nós estamos juntos novamente para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. No programa de hoje, nós recebemos o convidado Wellington Mendes Gomes. Ele é diretor do Centro Social dos Cabos e Soldados Regional Ipatinga e veio aqui ao programa nos falar sobre o trabalho que a entidade desenvolve. Ô Mendes, seja bem-vindo à TV Cultura. Bom dia, Alex. Bom dia a todos, né? Eu que agradeço, né, pelo convite que nos foi feito para falar, né, sobre a nossa associação de militares e sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo à frente da associação. Para as pessoas conhecerem melhor de onde você veio, onde nasceu e onde trabalhou. Eu sou de João Molevade, né? Morei até os 17 anos em Nova Era, vim trabalhar na Cesita, a antiga Cesita, hoje Aperam, e depois eu saí, ingressei na Polícia Militar, hoje sou aposentado, reformado, e estou à frente do Centro Social. Tá, e há quanto tempo já à frente do centro? Desde 2010, outubro de 2010, nós estamos à frente da Regional Ipatinga do Centro Social de Cabos e Soldados. O que é exatamente? Quais são as atribuições do Centro Social de Cabos e Soldados? Nós somos um sindicato. O militar não pode associar, né? Não pode sindicalizar. E nós associamos, né, para atender as demandas dos militares. Quanto à representatividade, nós temos jurídico, nessa área do militar. Aqui tem uma sede no Vale do Aço, como é que funciona? Nós temos um escritório e todos os nossos sócios, nós temos uma parceria com clubes para que ele tenha também o lazer, além do jurídico, né, aqui em Ipatinga. Quer dizer, na verdade, é prestar serviços e também uma espécie de convergência, de confraternização da categoria. Isso. Quando foi criado, né, era Clube dos Cabos Soldados, foi em 1985, alguns militares, né, para reunir com a família, pensaram em fazer um clube para que eles encontrassem uma semana nos horários de folga. É o que a gente faz hoje, além de levar lazer para os nossos militares, para a família militar, a gente leva também outros tipos de serviços. A sede aqui no Vale do Aço, como você começou a explicar aí? Nós temos um escritório que fica no bairro Vila Celeste, para estar atendendo ali as demandas dos militares, dos sócios. Então, não só os sócios, né? Outros militares que tiveram algum problema, a gente está ali também para estar atendendo os militares que não sócios. Quando você fala aqui que é uma instituição regional, está abrangindo quais cidades aqui da região? Nós temos 22 municípios que são responsáveis, né, pela regional Ipatinga. De Caratinga, né, sentido aqui o Vale do Aço, de João Molevade, sentido Vale do Aço. Então, são muitas cidades que a gente tem a circuncisão. Ok, então pega a área do 14º Batalhão, do 58º Batalhão. Sim. E é Polícia Militar e quais outras corporações? Da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais. Nós temos 27 regionais em Minas Gerais e outras já em andamento. Então, eu acredito que no máximo 2 anos nós temos quase 50 regionais em atividade aqui em Minas Gerais. Momentos, qual que é o público estimado que vocês alcançam aqui na região? Nós temos, em média, 600 sócios ativos, né? Entra um, sai outro, mas uma média de 600 sócios. São aí com a família militar, com, né, os casados, os solteiros com namorado, a gente deve atingir ali 1.200, 1.300 pessoas. Mas na prática são bem maior o número de profissionais. Sim. Por conta da família. Em Minas Gerais, nós temos mais de 20 mil sócios. Nós somos a segunda maior associação do Brasil. Em número de sócios, a de São Paulo, nós somos a segunda. Agora, de patrimônio, nós somos a maior do Brasil. Nós temos pousado no Espírito Santo, pousado na Bahia, sede própria, inclusive. Tá. E aí, quem é associado ao centro pode ter acesso também a essas... São colônias de férias? Sim, são colônias. Nós temos 3 pousadas no Espírito Santo e uma na Bahia. Em qual cidade da Bahia? Na Bahia, em Nova Viçosa. Aí nós temos em Jacaraípe e Nova Almeida. Ok. Tomei conhecimento do trabalho que vocês faziam, porque na semana passada houve uma campanha, ou no mês de maio houve uma campanha para a coleta de sangue, não é isso? Sim. Como é que foi essa atividade? Alex, em Poços de Caldas houve uma necessidade, uma criança precisou de doação de sangue. Os militares ali se comoveram, ao invés de simplesmente doar o sangue, eles fizeram uma campanha, né? Tanto para atender essa criança e para atender outras pessoas. O nosso presidente, o Cabo Coelho, pediu então para que os regionais fizessem a mesma forma, para atender essa demanda de falta de sangue que tem nos nossos bancos de sangue. Alguma próxima atividade nesse sentido aí programada? Sim, em outubro está previsto outra campanha. Porque aqui no Vale do Aço nós temos o Hospital Márcio Cunha, que ele recebe o sangue, mas ele não doa, não repassa esse sangue. E os outros hospitais não tem como estar recebendo. Eles pegam pessoas, levam a Valadares para estar recebendo
esse sangue que vai retornar, né, do Hemominas. Então, o Hemominas está vindo até o Vale do Aço para fazer essa coleta de sangue. Então, o centro vai fazer uma mediação aí. Sim, nós vamos estar sempre apoiando essa iniciativa, porque nós precisamos do Hemominas aqui no Vale do Aço. E por conta, né, é direito do cidadão receber, dever do Estado, do município e da União. Então, nós temos que criar o Hemominas. Até quando não se cria o Hemominas, a gente faz esse trabalho de campanha para ver se a gente consegue suprir essa demanda de falta de sangue no Vale do Aço. Na prática, o que existe é uma dificuldade maior para ir a Valadares. Se o Hemominas existisse, já tivesse criado o centro aqui no Vale do Aço, a doação teria que ser feita do mesmo jeito. Com certeza, porque só que mais próximo, né? Sim, as pessoas têm interesse em doar, mas para sair daqui 8, 7 horas da manhã e voltar só depois das 16 horas, às vezes para a pessoa fica meio que cria-se uma dificuldade nesse sentido. Né? Ok. Você citou aí que a sede do centro é aqui em Patinga, fica bem mais próximo aqui ao 14º Batalhão, mas há convergência dos associados de toda a região para cá. Sim, com certeza. Quando foi colocada essa sede, próximo do 14º, porque não havia o 58, né, em Coronel Fabriciano. Então, todos os militares, para resolver algum problema de saúde ou administrativo, teriam que vir ao 14º. Então, para facilitar, né, esse contato com o nosso público, ele vinha resolver o problema particular do 14º e aproveitava e fazia, né, resolver o problema também da associação. Entre os serviços que você me explicava agora há pouco ali, tinha até uma assistência à saúde, não é isso? Sim. Como é que funciona isso? Porque a gente vê que o militar, se ele estiver bem com a família, se estiver bem financeiramente, ele vai estar bem também para estar fazendo trabalho externo, né, na rua. O militar, ele é um ser humano, ele é um pai, ele é um marido, né? Ele é um filho. Então, eles têm, né? Nós temos nossos problemas também, como todos, né? Todos os cidadãos. Então, a gente trabalha esse lado, né? do militar. A gente presta assessoria jurídica, depois o doutor Geraldo Lopes já está passando. A gente presta assessoria financeira, né? Para estar ajudando o militar a conduzir ali o financeiro dele. Nesse sentido. Também alguma coisa sobre seguro de automóveis? Sim, nós temos proteção automotiva no centro social. O militar, ao invés de ele adquirir um seguro, para o veículo ele faz uma proteção, que é uma sociedade que se é feita, que ele faz com valor menor e tem toda a cobertura que outras também fazem. Mendes, você acredita que os militares, assim como a população brasileira, já estão conscientes da importância do associativismo para defender interesses próprios? Nós vemos que tem várias classes, vários segmentos da economia, inclusive, que se unem em associações muito consolidadas, muito fortes, né? E parece que os trabalhadores pouco têm essa noção de que é possível formar associações e, por exemplo, ao invés de pagar um seguro com um preço aí de até 3, 4 mil reais, que é um seguro de um carro de porte médio, você conseguiria por um valor muito menor. Essa consciência ainda precisa crescer? Como é que você vê isso? Realmente precisa crescer. Quando o militar, no nosso caso, o militar ele precisa, ele vem e se associa. Mas há necessidade de, mesmo que ele não esteja usando a proteção automotiva, que ele não queira o lazer, tem o lado da representatividade. Hoje o nosso salário não é o melhor, mas poderia ser o melhor. Mas através da associação nós lutamos, nós tivemos um reajuste de mais de 100%. Foi parcelado, mas mais de 100%. Por conta das associações que lutaram, que brigaram, entre aspas, com o governo, para poder ter esse aumento. Na realidade, a gente fala de aumento, mas é uma valorização do profissional militar, né, da área de segurança pública. Associativismo, essa é uma palavra que os brasileiros têm que aprender um pouco mais. Sim, né? Porque associar é mais fácil do que você ir sozinho buscar um direito, né, que você tem, para você, inclusive, manter, né, um benefício que você tem. Se você se associa, você coloca uma pessoa para representar 10, representar 20 mil pessoas. Você consegue ter muito mais poder de negociação. O seguro de grupo aí, que é esse seguro automotivo que você citou agora há pouco, cobre todos os danos e indenizações como o seguro normal? Como é que funciona? A proteção automotiva, ela cobre tanto do veículo do associado quanto de terceiro, né? Dependendo do valor e tem um teto máximo que cobre. Até 30 mil reais ele cobre do terceiro também. Para um seguro deste grupo aí custa quanto? Só para a gente ter uma ideia, um comparativo. Eu citei agora há pouco, que se a pessoa for por conta própria numa seguradora ou numa corretora, vai pagar em torno de 2, 3 mil reais. A nossa proteção automotiva, ela pode chegar
a R$ 1.200, R$ 1.500, talvez, dependendo do ano, do valor do veículo. Contudo, nós não limitamos a idade da pessoa. Outras seguradoras limitam. Se tem 18 anos, o valor é X. Se, né, vai aumentando ou diminuindo a idade, aumenta-se o valor. Vai agregando valores a isso aí. Nosso, não. Se a pessoa é habilitada, presume-se, né, pela legislação, que ela está apta a conduzir o veículo. Então, não há que aumentar valores porque ela tem só 18, 19 anos. Ok. Agora, como o próprio nome diz, essa é uma entidade associativa exclusiva para os policiais militares e bombeiros militares, não é isso? Soldados e cabos. Sim, mas a família, o irmão, o primo do militar, ele querendo associar, ele faz essa associação por afinidade. Né? Minha irmã, se ela quiser associar, ela faz a associação, né? Vai ter também os direitos do sócio, do militar, porém, desconta-se da minha conta, no meu contra-cheque, e ela me faz o repasse. Ah, sim. Ok. Olha, nós estamos aqui conversando com o Wellington Mendes Gomes, que é o diretor do Centro Social de Cabos e Soldados, e também nos acompanha aqui o advogado Geraldo Lopes, que vai participar conosco aqui ainda no Cultura Entrevista, vai falar de uma parte mais jurídica, mais ligada às leis com relação a esse assunto de hoje, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência do Cultura Entrevista, um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã, a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações, visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje tem como tema aqui o funcionamento do Centro Social dos Cabos e Soldados da Regional de Ipatinga. E o diretor Mendes é o nosso entrevistado. Mendes, os profissionais associados à entidade pelo senhor dirigida estão ligados a uma atividade muito sensível, né, que é a segurança pública. A nossa Constituição define como um dever do Estado, mas também é um direito e responsabilidade de todos, né? Que leitura que o senhor faz da situação do homem que é responsável por esse dever do Estado aí? Como é que o policial tem ido trabalhar nas ruas e no seu dia a dia? Hoje, por conta, né, da dificuldade, né, de se cumprir a lei até, né, o findar mesmo, que está no escrito no Código Penal, há essa dificuldade, Alex, porque o militar hoje ele faz a prisão, né, do criminoso e dependendo do crime ele não é autuado e às vezes ele sai antes da cadeia do que o próprio militar que está ainda terminando de fazer ali a ocorrência. Mas o militar, como profissional, ele tem o dever, né, de estar saindo para as ruas para cumprir o serviço dele. Mas a própria, né, polícia fica sem ter o que fazer nesse sentido, porque não depende do policial, ele vai cumprir o dever dele, de prender, de coibir, né, os delitos aí. Mas nesse sentido, está tranquilo, os militares saem sem problema nenhum. Ok. É um trabalho que eles gostam de dizer assim, enxugar gelo, né? Você trabalha e não vê o resultado, porque na gente, como militar, nós queremos ver o resultado. Qual que é o resultado? Não é só prender, é que seja cumprido tudo aquele rito, né, que vem falando na Constituição. Você vai fazer a prisão do autor
ele vai passar ali por um processo de ressocialização. Só que isso não é feito, não acontece isso, infelizmente. Uhum. O senhor falou agora há pouco num ponto aí que é a valorização profissional, né? Isso que tinha, graças a uma luta da representatividade, conseguiram uma correção. Mas ainda assim, como é que está aí a remuneração de quem vai para a rua cuidar da segurança? Ainda está muito aquém do que é necessário para o profissional da segurança pública, não só o policial militar, o policial civil. Nós temos também hoje os agentes penitenciários que trabalham diretamente, né, com as pessoas que já são presas. Eu acho que o governo teria que olhar com melhores olhos para essa classe, porque é um serviço diferenciado. É muito difícil você trabalhar com o público que está ali às margens da lei, porque ninguém entende, não entende que aquilo ali é um serviço, né? E você trabalhar com uma pessoa que sempre quer delinquir é complicado. É preciso ter dedicação exclusiva? Sim. Não pode ter negócios paralelos? Sim, não pode. Na Polícia Militar você não pode, o chamado BIC, você não pode fazer esse serviço, porque é crime, né, dentro do nosso estatuto. Mendes, é verdade que um policial aí no começo de carreira, depois de sair lá do curso de formação, sai como soldado de primeira classe, né? É verdade que menos de R$4.000 é uma remuneração, mesmo com a correção? Porque há os descontos legais, né? Hoje, o militar, ele fazendo o curso, ele formando, ele vai estar hoje tendo pouco mais de R$4.000, dependendo, né, do contra-cheque dele ali. Uma média de R$4.000. Média de 4, com ou sem o desconto? Sem o desconto. Sem o desconto. E o senhor falou bruto, então? E bruto. Esse último aumento que nós tivemos agora em fevereiro, chegou a esse patamar. Quer dizer, daí 4, menos de 4 salários mínimos, né? Sim. Que situação, mesmo. Parece que é muito, mas na realidade é o que você acabou de comparar. Se for lá em cima em relação ao salário mínimo, é tão pouco, né? Por conta da dificuldade e também o militar, o risco, né? Que o profissional ali, que o homem, a mulher está passando, né? Do embate como criminoso, é muito pouco, é a vida dele em relação a isso aí. Esse talvez seja o maior problema, a visibilidade para o crime, é isso? Sim, sim. Porque as leis hoje, infelizmente, parece que está havendo a inversão de valores, né? Parece que o criminoso tem mais direito do que o cidadão comum, não o direito do policial, no caso, mas do cidadão comum. Parece que tudo o que eles fazem pode se fazer, né? Sai da cadeia rápido, não sei, os magistrados, o que eles poderiam estar fazendo para poder estar mantendo essas pessoas dentro da cadeia. Uhum. O problema é o seguinte, qual cadeia? Porque as cadeias de Minas estão superlotadas. Isso agora mesmo, o governo criou uma força-tarefa para resolver o caos nas cadeias. Isso é um outro problema, né? Um outro problema que a sociedade, né, está enfrentando, nossos policiais, nós temos enfrentado isso aí. Hoje, dependendo, no final de semana, saem viaturas de outra cidade para fazer a entrega de presos, né, aqui na cidade de Ipatinga. Então, isso traz um problema para a sociedade, porque fica, às vezes, 1, 2 viaturas paradas, podendo estar atendendo, né, a sociedade. Exatamente. Eu tenho reclamações aí de policiais que saíram, por exemplo, de Antônio Dias, Sim. onde já é minguado o efetivo, e veio parar em Ipatinga e ficou das 8 horas da manhã até 3, 4 horas da madrugada para entregar um preso em flagrante de Antônio Dias. Sim. De Antônio Dias a Ipatinga são o quê? 45 quilômetros, mais ou menos, a distância. Para aí dá para o telespectador ter uma ideia da situação que esses homens enfrentam quando vão levar o sujeito que é apanhado na rua em flagrante, né? Aí não estamos nem falando de investigação, né, durante a semana, não, durante a noite mesmo. Fica com a viatura parada na porta da delegacia. Sabe por quê? Porque falta gente para ouvir, falta um delegado, falta um escrivão para chegar lá ouvir o sujeito que foi preso. Quer dizer, menos uma viatura, menos policiais para a segurança da própria população na rua. Mendes, nós estamos conversando aqui, eu vou pegar uma informação que está circulando hoje, justamente na quinta-feira, quando nós gravamos esse programa, sobre a situação dos presos ou do número de pessoas encarceradas em Minas Gerais. É uma situação realmente muito, mas muito preocupante. Enquanto isso, fala para os nossos telespectadores, equipamentos, armamento, colete à prova de bala, viaturas, do ponto de vista material, do apoio material para trabalhar nas ruas, como é que o policial está indo? A logística hoje, o Estado tem dado esse suporte, né, para que os militares possam estar saindo da rua, né, para prestar o serviço dele bem equipado, com todos, né, com colete, com os rádios, com o armamento, com viaturas novas. Hoje a gente vê viaturas novas. Quando nós entramos, né, na PM, nós trabalhávamos com viaturas, às vezes eu trabalhei comandando um destacamento, era carro cedido pela prefeitura, porque tinha ali um convênio para a gente estar atendendo a comunidade local. Hoje, graças a Deus, o governo tem dado
esse apoio logístico para o serviço nas ruas. O restante do equipamento, armamento, sim, equipamento de proteção individual, sim. tem melhor? É obrigatório, né? É obrigatório o uso e também o fornecimento, né? Desses equipamentos. Tá, eu encontrei aqui a notícia que é sobre presos em Minas Gerais. É por isso que eu fiz a pergunta para você, né? Prendeu onde? Olha, 6.289 pessoas estavam detidas no sistema prisional mineiro em 2005. Em 2012, já tinha saltado esse número para 45.540 presos, um salto de 624% em apenas 8 anos. Isso é a polícia trabalhando e colocando gente na prisão. Quer dizer, a polícia trabalhando com investigação para provar que as pessoas cometeram um crime e mantê-las na prisão. Mas o problema é que o sistema penitenciário não cresceu, não criou novas unidades, né? Minas foi o estado que apresentou o maior crescimento da população carcerária nesse tempo no Brasil e o segundo lugar onde há mais prisioneiros. Agora, no mês de junho, são 63.557 mineiros encarcerados em cumprimento de pena. A informação da Secretaria de Estado de Defesa Social, que foi divulgada justamente na quinta-feira, dia 4 de junho de 2015. Olha que situação. Isso é interessante, porque esses são os que estão presos, né? Quantos estão aí delinquindo que deveriam também estar presos? Mas o Estado está hoje engessado, né? Não é da associação, né? A gente faz o comentário, a opinião da gente, mas eu acho que teria que ter mais investimento nessa área, porque não adianta prender. Você fez uma pergunta, prender onde? Manter preso onde? O menor, hoje o menor, o infrator onde? Que vai ressocializar onde ele vai passar ali por esse processo que está ali no ECA. É complicado. Nós temos, né, como sociedade, como associação, estar revendo isso aí e cobrando também, né, a postura do governo para estar resolvendo esse problema. Porque não adianta só prender. Prende, ele vai cumprir uma pena de 5 anos, dependendo do crime, talvez até menos, vai ficar 1 ano, se for um crime de leve gravidade. Né? Só os crimes mais graves, crimes contra a pessoa, vão render uma pena acima de 5, 10, 15 anos. Amanhã ou depois o sujeito vai voltar para a rua. Sim. Aí eu pergunto, ele vai voltar melhor ou pior do que quando ele entrou no sistema prisional? Eu costumo falar que ele volta pior, porque se for olhar a forma que deveria ser feito, né, essa condução desse preso durante esse período que ele está encarcerado, hoje você pega um homicida que às vezes ele não matou porque ele quis matar. Ele teve ali uma circunstância que ele teve que cometer um homicídio. Ele não é um homicida, ele não quis matar, né? Talvez pegou a mulher adulterando. Poxa, ele passou por um momento que ele cometeu homicídio. Estava com a cabeça cheia, tomou uma cerveja, ficou com a cabeça quente, brigou e matou. Se ele fica preso com pessoas dessa mesma, né, que teve esse mesmo tipo de crime, cometeu esse mesmo tipo de crime, ótimo. Mas aí ele fica preso com um assaltante, ele fica preso com um traficante e ali ele cria-se um vínculo de amizade, ele acaba conhecendo outro tipo de crime. E sabe lá, ele perde às vezes uma família, ele vai sair sem ter o que fazer. Ele já aprendeu a assaltar, já aprendeu a traficar, ele vai ter uma outra, entre aspas, profissão, que não é o ideal. Lamentável. Mendes, o que o senhor considera hoje, vamos voltar a falar da situação, a atuação do policial, dos seus pares que estão nas ruas trabalhando, o que o senhor consideraria como principal desafio, fora essa questão legal, da falta de vagas, dos plantões da delegacia, um desafio assim mais pessoal mesmo para o profissional, qual seria? O desafio para o profissional hoje é ele ver o serviço dele tendo efeito, né? Porque se você tem um objetivo, você sai para cumprir a lei e manter a ordem pública. Se você vê que o seu serviço não está tendo, né? O objetivo não está se cumprindo, então você perde um pouco esse foco. Mas nós militares não podemos perder o foco. A gente está aí para trabalhar, para desenvolver nosso trabalho e proteger a sociedade. Tá, um outro assunto também, qual que é o aspecto da saúde mesmo, do impacto na saúde, essa história de ter que trabalhar nos plantões aí de fim de semana, de feriado, de madrugada, debaixo de chuva, o que isso tem resultado na vida da saúde do policial? Isso. Muitas pessoas não entendem isso, né? Nós militares, nós temos horário para pegar serviço. Então eu estou de 7 às 15, você tem que chegar meia hora antes, né? No quartel onde você está lotado, para receber as informações do que aconteceu no turno anterior, para você trabalhar ali aquelas 8 horas. Chegou lá, 15 horas, se houve um assalto, um homicídio, o que você foi empenhado, não tem hora para você largar. E não tem hora extra. Queria falar, não fala-se de criar um banco de horas, mas isso, infelizmente, não se é feito, não é se cumprido.
né? Então, há sim esse desgaste do militar. E tem refletido na saúde? Com certeza reflete na saúde, não só a saúde corporal, mas também familiar, porque ele fica muito tempo fora de casa. O militar, se ele for pegar serviço e ficar o dia todo trabalhando, dependendo do horário que ele chega em casa, né, ou o filho está para a escola, ou o filho está dormindo, ele não tem esse contato com o filho. Então já gera um outro tipo de desgaste, né, na família. Ok. É lógico que é preciso ter aí uma válvula de escape para isso, né? Lazer do fim de semana. Sim, aí para isso que a associação, né, tem feito convênios com clubes, né? Aqui no Vale do Aço a gente já está fechando com mais um outro clube para o militar ter esse lazer com a família, né? No final de semana, ou mesmo no meio de semana, para ele mudar os ares, né? Mudar o ambiente. Às vezes o militar, né, quer um clube na cidade dele, mas, poxa, se ele está ali todos os dias na mesma cidade, não era que seria viável que ele fosse para uma outra cidade para mudar, pelo menos ver caras diferentes, né, Alex? Exatamente, conhecer pessoas, outras pessoas, mais sim, pessoas, verdade. E fazer uma integração. Olha, vamos a mais um rápido intervalo, e aí no próximo bloco já volta aqui para a mesa, ou chega aqui na mesa, o advogado Geraldo Lopes, que também é da reserva, né, Lopes? Também é da reserva, sim, que também já trabalhou nas ruas e agora está aí na reforma, está aposentado e faz parte também do Centro Social de Cabos e Soldados. Um minuto só. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Se você vai construir e exige qualidade, a Cremac Madeireira é o melhor caminho. 32 anos oferecendo o que há de melhor em madeiras para todos os fins. Telhados, carpintaria, compensados, aduelas, formas e escoramento, eucalipto tratado para curral e telhas, cerâmicos e amianto. Qualidade e garantia, melhor preço e entrega, atendimento personalizado. Cremac Madeireira, ajudando a construir o Vale do Aço. Em Coronel Fabriciano, Avenida Magalhães Pinto, 1147. Telefone 3842-4070. Em Ipatinga, Avenida Brasil 355, Iguaçu. Telefone 3821-3834. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Está de volta ao Cultura Entrevista, que hoje trata do tema do funcionamento do Clube ou Centro Social dos Cabos e Soldados da Regional Ipatinga. Agora aqui na mesa conosco também o advogado Geraldo Lopes. Doutor Geraldo, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Alex, muito obrigado. Da minha parte, agradeço a você, aos ouvintes da TV Cultura, e dizer da minha vida que sou ipatinguense de nascimento. Na verdade, como já temos aí, já 50 anos, nascidos aí na região de Caratinga, registrado como ipatinguense e timotense de coração, podendo dizer então que nós somos da região metropolitana do Vale do Aço, com um braço lá na Zona da Mata, Caratinga. E nós fomos militares aí por 24 anos, prestando serviço aqui em Ipatinga, em Timóteo, em Divinolândia de Minas, e trabalhamos 2 meses em Belo Horizonte, na capital, para também sentir o gosto lá. Pegar uma experiência lá da capital. Isso. E nós formamos ainda quando militares da ativa, em 97, e agora em 2007, 2008, quando nós fomos para a reserva, na verdade você falou reformado, mas aposentado, e aí a Polícia Militar tem essas nuances aí de estar na ativa, na reserva e reformado. Né? E aí nós estamos na reserva e estamos aí exercendo advocacia há pelo menos 7 anos, desde 2008, né, que nós estamos aí militando na defesa aí do direito da população do Vale do Aço e também
militando aí junto ao Centro Social de Cabos dos Soldados, né, fazendo a defesa aí dos militares associados, e aqueles que nos procuram, né, por qualquer dificuldade, sendo militares, nós estamos sempre dispostos a ajudar, a auxiliar naquilo que for preciso, que nós conhecemos as dificuldades que permeiam essa atividade, a atividade policial militar. Não faço ideia. Por falar nisso, agora em 2015, no mês de junho, estão abertas as inscrições para o curso de formação de soldados, e ela para a região de Belo Horizonte, mas esse é o último concurso em que vai ser está estabelecido como critério de escolaridade mínima o ensino médio. A partir de 2016, só quem tem curso superior vai começar a carreira na Polícia Militar. Como é que o senhor vê essa exigência? Alex, por disposição legal, na verdade essa exigência ela está aí desde 2010, com a Lei Complementar 115. Ela veio e fez uma modificação no Estatuto da Polícia Militar, na Lei 5.201, de 69, e essa lei ela veio modificando esse critério aí. Para ser policial militar, seria já a exigência do curso superior. Mas por uma questão de administração, talvez de logística da própria instituição, da própria Polícia Militar, ela optou por alongar esse período aí para os praças até agora, 2016. Isso eu acho que é um ganho para a sociedade, para a instituição. Haverá um ganho, porque é uma atividade que exige conhecimento e você vai trabalhar com os direitos das pessoas. E quando a pessoa tem uma cultura, uma educação melhor, ela vai com certeza ter um tato melhor, vai trabalhar melhor essa questão. Então é ganho tanto para a instituição quanto para a comunidade, para a sociedade mineira, que vai ter profissionais qualificados, um pouco mais qualificados do que aqueles que até então possuíam, a exigência era de 2º grau. Não que até então nós não tínhamos um serviço de qualidade. Pelo contrário, o que nós estamos fazendo, o que a Polícia Militar está fazendo, o que o Estado de Minas está fazendo, é um aperfeiçoamento dessa mão de obra. Ok. Para o curso de formação de oficiais, sim, já exigia? Já exigia. Na verdade, a exigência está na lei desde 2010. Né? Então, houve aí uma adequação, logo que a lei foi implementada, né? Mas tem uma questão administrativa, uma logística que precisa ser adequada a essa realidade. Sendo que para oficial é necessário o curso de Direito, não é isso? Isso. Para o oficial policial militar, aquele que vai trabalhar com a Polícia Militar, é necessário o curso de Direito. Aí você tem aí também, a Polícia Militar, ela tem aí a atividade de dentista, de médico, de veterinário. Então, assim, para cada área, o curso é específico. Para o oficial operacional, que vai trabalhar lá na rua e tal, é exigido o curso de Direito. Tá, esse curso de graduação que vai ser exigido para fazer o curso de formação de soldados aí, que é o início de carreira, né? Pode ser qualquer formação, qualquer graduação, ou tem que ser pontualmente de Direito também? Não, qualquer graduação, qualquer curso superior, a pessoa vai estar habilitado a se inscrever como soldado, como praça, né? Vai entrar aí a qualidade de praça, soldado, com possibilidade de ascensão ainda na ativa, até a posição aí de subtenente. Fica então um alerta para o jovem que está em casa nos acompanhando, que pensa em entrar na carreira da Polícia Militar, que a partir de 2016 as coisas mudam e já começa a pensar em um curso de formação, de graduação, para, se quiser, continuar com esse plano de entrar na Polícia. Ô Mendes, vai dificultar o acesso ao concurso, exigir graduação? Não, de início vai diminuir o número de acesso às pessoas, né, que tem aí um curso superior. Porque hoje a gente é sabido que a escolaridade ensino médio tem um número maior de pessoas. Então, para esse concurso, mais pessoas estarão aptas. Para o próximo, a partir de 2016, havendo a abertura de um novo concurso, vai haver uma diminuição de pessoas aptas a estar fazendo essas inscrições. Ok. Lopes, deixa eu retomar aqui com essa situação dos direitos. Você falou que presta assistência os militares que são associados e outros que ainda não são, é isso? Quais são as demandas mais recorrentes lá no centro? Alex, apenas para recuperar aí essa questão da formação, sim, né, da necessidade, você alertou aí os jovens, em todas as atividades é contínuo a necessidade de aperfeiçoamento. Sim, né? Sim. Cada vez, porque se nós formamos ou se nós estudamos e nós deixamos de praticar, cada vez seremos menos profissionais ou menos aquilo que nós desejamos. Se você é músico, você precisa de treinamento para que você possa se aperfeiçoar. Então não é diferente na vida, nós só seremos pessoas melhores,
profissionais melhores, pessoas melhores, se nós procurarmos o conhecimento, estarmos em contínua preparação para a vida, né? Agora, voltando aí, retomando a sua última pergunta, que é assistentes militares. Nós tínhamos aí uma demanda muito grande com relação à questão administrativa. Isso por uma questão, ao que me parece, é a minha opinião, né, quanto à administração que foi praticada pelo coronel anterior, coronel regional. Hoje, com a mudança, já a segunda mudança, hoje nós vivemos da administração regional, e parece que tem tido uma certa atenção melhor para os militares. Porque, na verdade, quando o militar vai para a rua, eu entendo que ele tem que estar voltado a cumprir bem o seu dever. A questão militar, ela é uma questão natural, porque você recebe um treinamento para isso, você recebe uma capacitação para isso. Então, o militar, quando eu me lembro que no quadro anterior você perguntou ao Mendes como que está sendo a questão da saúde do militar, a questão do reflexo do trabalho do militar, só recuperando isso. Eu me lembro, eu lembro quando ainda na ativa que os militares, nós policiais, não havia medição de esforço para o serviço operacional. Era chamado meia-noite, precisava passar do horário, não tinha nenhum problema. A maior dificuldade é uma administração onde ela, mesmo por si só, ela ao invés de dar suporte, ser uma atividade meio para liberar o militar para fazer a atividade dele, que é a atividade fim, a atividade de segurança pública, ela às vezes ela pesava muito a vida do militar. E isso trazia alguns transtornos, sim, administrativos, contínuos. Nós tínhamos no nosso escritório aí, vamos colocar aí 10 demandas em função de militar, sendo 8, 9 delas em função de questões administrativas que não teria tanta importância para a atividade policial. Então, hoje é muito tranquilo, parece que os administradores eles voltaram a atenção realmente para focar aquilo que é segurança pública. As outras questões têm sido tratadas, mas de forma mais ponderada, de forma mais lógica e de forma mais criativa, onde o militar ele está liberado para fazer o serviço dele operacional, o serviço de segurança pública, numa posição muito mais tranquila e confiando que atrás dele há realmente um suporte para a sua atividade fim. Quer dizer, geram confiança para a ação. Sim. Fica mais tranquilo, né? Vai sair para trabalhar e sabendo que ele tem ali um suporte para dar o retorno. E não tem a menor dúvida que todo mundo sabe disso. Assim, não adianta ficarmos aqui citando números. Agora há pouco, o jornalista gosta muito de números. Tive que citar um número aqui de presos, né? Passam de 63 mil pessoas presas em Minas Gerais. Mas o fato é que os crimes, principalmente contra o patrimônio, cresceram assustadoramente nos últimos anos, né? E é preciso que haja uma reação de quem está responsável pela segurança também. No caso aí, são os agentes do Estado, Lopes. Sim, Alex, essa questão de segurança pública, ela não é uma questão estanque, ela não é uma questão, ela tem que ser tratada por uma questão sistêmica. Nós temos um sistema de segurança pública e assim deveria ser visto, onde nós, o policial, o militar, aqueles responsáveis pela vigilância, pela segurança, eles teriam a sua ação e depois da sua ação, como sequência, as outras atividades. O que nós temos hoje? Nós não temos uma sequência, um ciclo fechado da segurança pública, onde você, defragado ali a ação contra o infrator, ele teria uma sequência até a sua recuperação. Porque, na verdade, nós podemos tomar, a grosso modo, de exemplo, Alex, a criação de filhos, a criação de família, a estrutura familiar, onde você não educa ninguém sem limitação. Você não educa seu filho, se ele fez alguma coisa errada, dando para ele prêmios. E hoje, na verdade, o sistema prisional, principalmente até onde a gente tem conseguido ver, ele, em alguns pontos, ele dá prêmio para aqueles que cometem crime. O que as pessoas fazem? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, a visita íntima do preso. Direitos humanos. Tá, tudo bem. Mas a pessoa, para exercer os seus direitos humanos, elas têm que ser humanas. Elas têm que ter algo como medida para a sua conduta. Se eu quiser ter alimentação, eu tenho que trabalhar. Por que os presos não podem trabalhar e produzir os seus próprios alimentos e auxiliar até mesmo as suas famílias com o trabalho? Por que nós não temos um estado igual de Minas Gerais, um país de tamanho continental como o Brasil? Nós temos raras prisões agrícolas. Raras prisões, ou não conheço pelo menos assim,
são poucas as prisões, eu não me lembro nem de qual que eu poderia citar aqui, prisão industrial, onde as pessoas estariam ali produzindo, fazendo serviço de mecânica, fazendo serviço de torneiro mecânico, as pessoas com hortas, com plantio. Então, assim, por que o sistema de segurança pública ele versa só prender, cadeia, soltar? Por quê? Porque se você tivesse um sistema de segurança pública, onde você empregaria a pessoa presa, a ressocialização dela passaria pelo trabalho, pela laboraterapia, né, pelo labor, pelo trabalho, e aí sim eu poderia afirmar para você aqui, porque aqueles presídios onde eles trabalham isso para as pessoas saem de lá com outra consciência. Porque é fácil demais eu ficar preso 1 ano, 2 anos, onde eu não tenho que pagar conta de luz, onde a esposa não vai queixar que já acabou o leite, que o Zé da padaria vai me cobrar. É muito fácil isso. Agora, quando ele sai cá fora, ele vai deparar com isso. Com a esposa falando que acabou o leite, com a luz no final do mês que chegou para ele pagar. Como que ele vai ser inserido na sociedade dessa forma? Aí ele vai lembrar do que ele fazia antes. Sim, que era nada, e recebia tudo na mão. Infelizmente, as senhorinhas, coitadas, com a sua aposentadoria, deixa de comer o frango ou tomar o refrigerante no domingo em casa para ir tomar com o filho na cadeia. Aí, sim, então, se ele precisa de sexo, tem a visita íntima proporcionada pelo Estado. Mas por quê? Tem pessoas que trabalham a vida toda e não têm direito a isso. Então, não que eu ache que eles estão recebendo demais, eu acho que devia ser complementado essa situação da alimentação, da visita íntima, com o trabalho, que é isso que ressocializa cada um, todo mundo. Que é isso que se você está nessa posição, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cumprir horários. Na cadeia não tem. O cara levanta 9 horas, recebe o café pronto, e 11 horas o almoço. E aí? Fazem rebelião, achando que a comida não está boa, que boa. o café da manhã não está bom, que a cama está dura e com um colchão novo ali. Nós temos aqui no Vale do Aço uma raríssima exceção nesse contexto aí, que é o caso de Ipaba. Sim. Que é mantido aos trancos e barrancos lá pelo Tenente Adão. Isso, que é uma pessoa que já vi aqui nessa mesa, me deu uma entrevista maravilhosa aqui, conversou com os nossos telespectadores, mas é uma exceção, deveria ser a regra, né? E o trabalho dele é muito bonito, inclusive, né? Lopes, antes de terminarmos aqui o programa, impossível deixar de perguntar para o senhor, e aproveitando o seu conhecimento na área do direito, sobre 2 casos pontuais de Ipatinga. Não vamos entrar no mérito nem de nomes nem de local, mas foram 2 casos em que abordagens policiais acabaram de forma conflituosa, né? A abordagem que o policial faz do cidadão suspeito na rua é o ponto mais perigoso, mais complicado hoje que o policial tem na sua atividade? Ou um dos pontos mais perigosos? Alex, seguinte, sempre que eu respondendo isso como militar, que a gente recebia um anúncio de uma ocorrência, sempre a gente estava preparado. Psicologicamente, né, a gente iria para essa ocorrência de forma preparada. As abordagens, elas são planejadas. Você já entra com planejamento, na hora que você assume o serviço, você já planeja. A sua equipe é uma equipe de busca, é uma equipe de policiamento normal, é uma equipe de atendimento. Pelo menos até há 7 anos atrás, nós tínhamos essa oportunidade. Hoje eu não sei qual que é a demanda do efetivo, como que anda, né? Eu não poderia responder por isso, porque eu não conheço. Mas, então, a abordagem, quando ela é praticada normalmente por uma viatura já capacitada e destinada para isso, ela é uma coisa que está sob controle. Né? A questão são as surpresas. E as surpresas, elas mais ocorrem quando o militar não está de serviço. Né? E aí você vê esses confrontos, algum prejuízo, quando há... Pontualmente, você disse essa notícia aí, e eu vou confessar para você que eu desconheço essa questão que você colocou aí das abordagens com resultado danoso. Mas, se você for analisar, é possível que, se for em uma ação policial legítima, onde os policiais tenham sido empenhados, né, em regra, não há muito problema nessa questão. Né? Eu estou para te falar que a maioria dos problemas causados aí por policiais é muito mais fora de serviço ou extra turno do que verdadeiramente nos turnos de serviço. Legal. Vamos, olha, eu quero agradecer muito vocês por terem separado um pedaço aí do dia para vir aqui conversar com nossos telespectadores na TV Cultura e dizer o seguinte: eu fiz questão de trazer vocês aqui porque eu sei que vocês estão fazendo alguma coisa. O que nós temos no século XXI é uma situação que
parece que tem muita gente parada, olhando e criticando quem está fazendo alguma coisa, e são poucos os que fazem, né? Na minha área, infelizmente, alguns poucos produzem, outros copiam, replicam, e em outras áreas também é muito disso, do sujeito ficar precisa de alguma coisa, mas prefere cruzar os braços e ficar criticando o outro. Vocês não, vocês estão com a mão na massa fazendo alguma coisa por alguém. Alex, a gente que, né, tem que agradecer, né, o convite, mais uma vez, agradecer o convite por estarmos aqui, né, falando da associação, né, agradecer o Cabo Coelho, que nos deu, né, a oportunidade de estar à frente aqui da regional. E é interessante, Alex, porque se você vê uma coisa errada, se você não faz nada, você não está somando. Então, hoje, sociedade, associação, se você não vive sozinho, você vive em sociedade, você e outras pessoas, seu vizinho, um bairro, aí vem o bairro, uma cidade, então isso é a sociedade. Se todos depararem com problema e descruzarem os braços e nos procurar outras associações para tentar ver, trabalha esse problema. O focar naquele problema ali e tentar resolver isso aí, eu acho que fica melhor para todo mundo, né? É dever do Estado, é dever da União, do município, sim, trabalhar a segurança pública. Mas nada óbvio da pessoa querer ali ajudar o Estado, né? Vamos, telefone de contato do Centro Social de Cabos e Soldados, para quem precisar fazer um contato lá? Sim, nós temos o telefone fixo, é 3826-7243, né, que está à disposição de 8 às 12 e de 13 às 17, segunda a sexta-feira. Né? Vai se ressaltar que nós atendemos o jurídico não só para militares, né, mas também para o civil que queira, né, dentro do contexto social, nós atendemos também para a área jurídica, né, o doutor Geraldo Lopes vai estar fazendo contato, vai estar agendando, para estar recebendo essas pessoas ali. Doutor Geraldo Lopes, obrigado pela presença no TV Cultura. Eu que agradeço, Alex, por mais a oportunidade que a TV Cultura nos deu de estar aí expondo o nosso ponto de vista, colocando aí como elementos de opinião. Nós pensamos que nós temos que deixar de falar que o Brasil é isso, ou o Brasil é aquilo, ou a nossa sociedade é isso ou aquilo, e nós passarmos a ver a nos vermos como elementos de modificação, de melhoria. O que eu posso oferecer para a minha comunidade, para a minha sociedade, enquanto pessoa? O que eu posso fazer para mudar essa situação que hoje nós vivemos? Se eu passo a ver essa questão e me posicionar dessa forma, certamente que eu vou ter uma sociedade melhor. Falando da questão jurídica, da questão do direito, né, nós vivemos hoje uma crise no direito, uma crise moral, uma crise ética, uma crise social. Certamente que uma luz virá que vai nos conduzir a um ponto de equilíbrio, a um ponto adequado. Não é a crítica tão somente, ela por si só ela não faz mudança, mas a crítica com ação, a crítica e demonstrando a nossa posição, o nosso ponto de vista, aquilo que pensamos, expomos e passamos a viver aquilo. Aí sim, nós teremos uma sociedade em crescimento, uma sociedade em desenvolvimento. Eu te agradeço, estou colocando aí o meu escritório à disposição, o Centro Social de Cabo Soldado, do qual nós fazemos parte, auxiliamos aí nessa atividade e colocar aí para a sociedade o nosso nome à disposição para aquilo que pudermos contribuirmos em termos de melhorar essa sociedade que vivemos para essa melhoria. Legal. Olha, você que acompanhou o programa, tem uma sugestão, tem uma crítica, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br, deixe lá o seu recado. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma ótima semana.